Bom, né? Você sabe que eu estava conversando com o jovem? É porque eu chamo ele de jovem. É porque, enfim, porque ele é jovem. Porque quando eu chamo ele de jovem, eu me sinto mais jovem. E aí eu disse assim, poxa, jovem, você imaginava que a gente estaria aqui numa situação como essa? É bom, eu não imaginava, mas eu estou super curtindo isso. Aí eu falei, bom, jovem, é o seguinte, a gente vai dizer que a gente é jovem, mas a gente não vai dizer quanto tempo a gente se conhece, porque isso pode revelar a nossa idade, e nós não queremos isso. Queremos continuar jovem. O Espírito é aquele que vivifica. Nós devemos ser jovens e crianças. Os jovens são impetuosos. Os jovens são destemidos. Você pensou que a gente estava falando de jovem na aparência? Não. Nós somos jovens convertidos. Por isso nós pulamos, nós damos glória a Deus. Nós queremos ser sempre jovens aqui. Pastor Roberto, um querido do nosso coração, alguém que tem um coração tão grande que até hospeda no coração, né, pastor? Então, aí, sejam abençoados por este homem de Deus, porque eu já estou sendo por tudo que está acontecendo aqui. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Vocês podem sentir a presença do Pai neste lugar. Está falando de jovens. Mas quando o Pai olha para nós e fala, filhinho, filhinha. Quem aqui tem filhos grandes? Você sempre vai olhar para o teu filho como seu bebê. Como seu filhinho. E essa forma que o Pai olha para nós, filhinhos. E é uma presença tremenda neste lugar. Enquanto estava ali orando, eu senti a presença de anjos andando neste lugar. Mas anjos que movem na presença do amor do Pai. Quando nós pensamos em avivamento, e hoje vamos tentar falar sobre isso, né? Os dois pregadores iniciais já foram movidos de uma maneira diferente. Ei, eu creio que o Pai tem algo especial para nós. Quantos aí perceberam que conforme está passando esse tempo nosso, a presença está se intensificando? Parece que começa a ficar mais palpável, mais tangível a presença do amado. Eu não quero me posicionar aqui hoje como pregador, como pastor, quero me posicionar aqui como filho. E a palavra que o Senhor tem para nós é a respeito de um avivamento movido pelos filhos do Abba. Feche seus olhos. Ei, xerecomanamasuriamanas. Como é preciosa a tua presença, Pai, neste lugar. Tu tens liberdade, liberdade, liberdade neste lugar. Ei, ramassoricandaramase. Ei, xerecandaramasuriamanas. Começa a falar palavras de amor ao Pai. Ei, coramassuriandaralamas. Cherecomaramassuriandarabasei. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Tu és o meu Pai. Ora, bassuriamalamate. Ah, Paizinho, 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 leva-nos, Senhor, aos caminhos secretos. Leva-nos, Senhor, pelos caminhos secretos que são revelados somente aos filhos.
pelos caminhos, Senhor, que levam acesso direto às suas recâmaras, ao lugar de intimidade, ao lugar de relacionamento, ao lugar, ó Pai, onde o seu coração é revelado e manifesta aos seus filhos. É neste lugar, ó Pai, é neste lugar, ó Pai, que nós queremos nos adentrar, é nesse lugar que nós queremos nos adentrar, mergulhar, 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 mergulhar em sua presença, Pai. Queremos ir mais fundo, mais fundo, mais fundo, mais profundo, mais profundo, mais profundo e mais profundo, e ficar escondido, escondido em Ti, escondido em Ti, escondido em Ti, aonde, ó Pai, ninguém possa nos encontrar, aonde o mundo não possa nos encontrar, porque estaremos lá, escondido em Ti, Abba Pai. Esconda-nos, esconda neste lugar, Jesus. Esconda-me em Ti, as asas do céu. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, as asas do seu amor. E quando entrar, Jesus, neste lugar, esconda-me em Ti, e quando estivermos neste lugar, escondido em Ti, escondido em Ti, Jesus. Esconda-me, Senhor, esconda-me. Apaga, Jesus, apaga os rastros que eu deixei, para que eu não encontre o caminho de volta. Jesus, eu não entrar neste lugar. Jesus, apaga os rastros que eu deixei, para eu não voltar para o mundo, para eu não encontrar o caminho de volta que me leva para fora da sua presença. Eu amo seu nome, tem o nome mais lindo que eu conheço. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, as asas do seu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti. Seus apaixonados, cantem. Como eu amo seu nome, tem o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tem o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o sol? Quando Deus é assim. Qual é o sol? Quando eu entro em suas recâmaras, Jesus. Qual é o sol? Quando Deus é assim. Qual é o sol? Esse é o sol do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Esse é o som do carpinteiro batendo, do carpinteiro batendo. O que ouvimos e o que apalpamos, o que vimos e o que ouvimos e o que apalpamos, o que vimos, o que ouvimos e o que apalpamos, com respeito ao verbo da vida. O que vimos, o que ouvimos e o que apalpamos, o que vimos, o que ouvimos e o que apalpamos. Oh, Xeramas.
o que apalpamos. Tchericamanamas. É neste lugar que o Senhor quer nos levar, querido. Um lugar de profunda intimidade e relacionamento com Ele. Oh, Tchericamamas. Senhor, intensifica mais a sua presença neste lugar. Que os seus anjos, Senhor, continuem se movimentando aqui neste lugar. Aleluias. Você pode se sentar, querido. Ora, machere, camanamaceira, mas. Era maçoria, manache. Fica com teu espírito atento. Ei, porque o Senhor quer nos trazer o entendimento daquilo que a igreja tem buscado a cada dia a respeito do avivamento. E eu creio que nessa conferência o Senhor tem feito uma construção em nós de palavras, de alinhamento e de destino. Então, cada palavra lançada, liberada, profetizada, rugida neste altar, neste lugar, é uma palavra de alinhamento que o Senhor tem colocado para os seus filhos. Precisamos estar atentos e não perder nada daquilo que o Senhor tem liberado neste lugar. Ora, baixere, camamas. Eu quero falar de avivamento, mas junto dessa palavra, trazendo um entendimento e um direcionamento sobre a passagem, a história, quando Jesus ele tem um tempo com a mulher samaritana. Existem chaves nessa palavra, existem códigos aqui que nós precisamos entender e compreender para que nós possamos se mover nessa palavra. E quando nós pensamos sobre a mulher samaritana, ou os samaritanos e os judeus, é evidente que havia um conflito. Tanto que quando Jesus se aproxima da mulher samaritana, a mulher samaritana questiona Jesus. Como pode você, sendo judeu, vir falar comigo? E de repente a gente começa... O que estava acontecendo aqui? Primeiro ponto que a gente precisa compreender, que a mulher samaritana, ela era da descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Ela é descendente de uma das tribos. Então era das 12 tribos. Estava ali Jesus representando a tribo de Judá. E a mulher samaritana, ela vinha de Manassés e Efraim, que eram os filhos de José. Mas dentro da história, algo que acontece logo após o reinado de Saul, Davi, vem Salomão, e depois de Salomão há um conflito nos reinos e ali há uma divisão. E quando há essa divisão das tribos, se estabelece as tribos do reino norte, o reino sul, e Judá e Benjamim eles ficam no reino sul, e as demais tribos ficam no reino norte. E então começa a acontecer muitas coisas depois desse período que vieram trazendo muitos conflitos e algumas situações que vieram cada vez mais afastando e gerando esse atrito. Até então você tinha o povo hebreu e não o povo judeu. E eles eram todos filhos de Abraão, Isaque e Jacó. No versículo 7, no texto onde fala sobre a mulher samaritana, a palavra de Deus fala assim: uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus se aproximou e disse: por favor, me dê um pouco de água. Porque os discípulos tinham ido até a cidade comprar comida. Então a mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana.
Então, como é que o Senhor me pede água? E a Bíblia ainda ressalta, ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. E o motivo deles não se dar com os samaritanos era essa divisão que já veio lá de muitos anos anterior. Então tinha esse conflito. E ali segue o texto dizendo, então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e eu lhe daria água da vida. Querido, é muito importante nós pararmos e nos atentarmos nesse diálogo, porque Jesus ali chega para pedir água e de repente o contexto, ela revida Jesus perguntando, como assim você falando comigo? E ali começa uma discussão que é muito além de sede, água e marido e mulher, como nós vamos prestar atenção aqui no decorrer. Então, quando ela questiona Jesus, Jesus responde ela, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, ele já se posiciona. Você pediria e ele daria água da vida. Então, respondeu a mulher, o Senhor não tem balde para tirar água, e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam daqui. E será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Querido, olha que interessante. Quando Jesus se posiciona, fala a respeito da água da vida, ela acaba fazendo uma comparação com Jacó. Como é que você fala de água da vida, sendo que esse poço é fundo? E aqui é um entendimento que ela está ali revelando algo que para que possa fluir rios de água da vida, nós não podemos andar numa vida de filhos ou de cristão de uma maneira superficial, mas nós temos que andar num nível de profundidade. Porque ela pergunta para Jesus falando assim, mas como assim? Você não tem balde? E aqui o poço é fundo. Ele não está falando de algo ali somente físico, mas automaticamente ela começa a identificar quem é Jesus e começa, será que é quem eu estou pensando? Porque ele se posiciona e fala, se você soubesse o que Deus está fazendo agora, você é que estaria pedindo água e a água da vida. Então ela responde, em outras palavras, dizendo assim, mas espera aí, essa água da vida, ela só pode ser alcançada num nível de profundidade. Na época de Jacó, nosso pai Jacó, a água que era tirada desse lugar serviu somente para dar de beber aos animais e o povo. Mas essa água da vida requer um esforço, um nível de relacionamento, um nível de profundidade em Jesus, em Deus, para que possa brotar rios de águas vivas. E quando nós pensamos em avivamento, quando nós pensamos no mover dos céus, movendo sobre a terra, trazendo transformação, não só trazendo, querido, uma onda de unção, essa onda, essa presença, quando vem, somos tomados, e o Senhor libera essa presença, essa unção, e nós sentimos, e nosso corpo não aguenta, não resiste muitas vezes, porque nós estamos ali, o nosso corpo físico entrando em contato com o sobrenatural de Deus, e ali acaba acontecendo uma colisão, e essa colisão a gente não aguenta, e você fica na unção, é aquele choque, é a descarga elétrica, mas para que a gente possa mover esses rios de água vivas, querido, não é somente a unção, mas é um nível de profundidade que nós precisamos permanecer em Jesus e no Senhor. E quando nós entendemos que nós precisamos pagar um preço e mergulhar e estar fundo, profundo nele, então os rios de água viva começam a jorrar de uma maneira natural em nós e através de nós.
E esse é o primeiro entendimento que a gente começa a compreender sobre avivamento. Avivamento não é somente um encontro, um mover que a gente fica na unção, sente a presença e voa para casa. Isso é somente para matar a sede. Mas o Senhor está chamando a igreja para se encontrar com Ele, não somente para matar a sede e tomar um copo de água, mas o Senhor está chamando a igreja para se mover em avivamento, para que águas sejam jorradas dia e noite, aonde você for, aonde você se move. Mas, querido, para que a gente possa andar nesse nível de jorrar, nós precisamos pagar um preço. Nós precisamos mergulhar e andar num nível profundo e mais profundo, a um ponto, querido, se alguém está lá dentro do poço, quando a pessoa olha para um poço, ela não vai ver ninguém, porque ela está lá no fundo do poço. E se a pessoa for olhar lá, vai ter alguém lá jogando água para cima. O que o Senhor espera de nós é que quando as pessoas olharem para nós, não nos vejam, mas vejam os rios do Senhor fluindo através de nós. Mas para isso, nós precisamos estar lá no fundo, mergulhado na presença dEle. E quando a mulher fala aqui, querido, não é somente, você não tem um balde. O balde só serve para matar a sede. Mas está falando o nível de profundidade. E você está lá dentro. E aí quando nós continuamos o texto, então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo. Essa água que você tira com o poço, com o balde. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Querido, a profundidade em Jesus, ela gera essa fonte eterna de águas vivas. E essas águas que precisam ser geradas em nós e através de nós, é para trazer salvação, trazer restauração e para resgatar os perdidos. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, e assim nunca mais terei sede, e não precisarei mais vir aqui buscar. Então Jesus olha para ela e diz assim: então chame o seu marido e volte aqui. Olha para o teu irmão, ou tua irmã do lado, e diga para ela assim: se segura na cadeira aí, e se prepara, porque o Senhor quer falar contigo agora. Fala, pessoal, não fique com medo. Fala assim: na verdade, o Pai quer te levar para as águas profundas. Então Jesus fala para ela: então vá chamar o seu marido e volte. Então a mulher respondeu: não tenho marido. E aqui, querido, eu quero que nós fiquemos atentos neste momento. Chacoalha a pessoa que está do seu lado. Chacoalha ela aí para ela dar uma acordada e fala assim: fique atento. Então Jesus diz para ela o seguinte: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. Primeira coisa para nós entendermos aqui, querido: Jesus e a mulher não estavam conversando sobre casamento, marido e mulher. Quando Jesus, ela provoca ela falando para ela: vai chamar o teu marido. O que eles estão falando sobre? Sobre água viva, sobre profundidade, sobre poço, sobre relacionamento. E num período, numa conversa de relacionamento, Jesus pergunta para ela: então vai buscar o seu marido. E ela fala: eu não tenho. E Jesus responde: você falou certo, porque você já teve 5 e nenhum é seu. E aqui existe uma chave, o porquê os samaritanos e os judeus não se davam. Quando houve a divisão das tribos, então ficou lá o reino norte, o reino sul, e o reino norte começou a acontecer muitas coisas, e ambos os reinos foram subjugados
por alguns impérios que vieram e tomaram. E desde então, quando houve essa separação, tiveram 5 impérios que dominaram sobre os samaritanos. E quando você fala sobre império que domina, está falando de governo, está falando do cabeça que rege. Qual foi o primeiro império que tomou? Os assírios. Depois veio os babilônicos. Depois veio os persas. Depois veio os gregos. E depois veio os romanos. Então, quando Jesus está falando com ela, não, mas espera aí, tem um detalhe. Eles foram subjugados, mas não é que foi um casamento forçado. Mas olha o que diz a palavra de Deus no livro de Reis. No livro de Reis, 2 Reis, 17 e 24, diz assim: o rei da Assíria trouxe gente da Babilônia. No primeiro governo, que veio ali um império e subjugou todos eles, olha o que aconteceu. Reis, 2 Reis 17 e 24. O rei da Assíria, que foi o primeiro reino que conquistou, trouxe gente da Babilônia, de Cute, de Avá, de Amate e Serfavaim. 5 povos estranhos. E fez habitar nas cidades de Samaria, no lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Olha o que diz 17 e 29. Porém, cada nação fez os seus deuses e colocaram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram. Cada nação nas suas cidades nas quais habitavam. E olha o que aconteceu. Os babilônicos fizeram um altar a Sucote-Benote. Os de Cute fizeram sacrifícios a Nergal. Amate fizeram a Zima. E os aveus fizeram a Nibás, Tartaque. E os sevaritas queimaram os filhos no fogo a Adrameleque e Anameleque, deuses de Serfavaim. E sabe o que é mais triste nisso? Porque quando esses povos vieram e trouxeram ali a sua cultura, o seu costume, os samaritanos se renderam a esses costumes pagãos. E esse é um dos motivos principais que os judeus tinham esse problema, essa rixa, essa briga. Eles não se davam com os samaritanos, porque os judeus olhavam, eles eram povo hebreu, mas se converteram à idolatria e permitiram com que todos esses deuses, todas essas adorações pagãs entrassem dentro das casas dos samaritanos. E os samaritanos, eles passaram, desde então, esse tempo, eles passaram rendido e se aceitaram toda aquela cultura pagã para dentro da casa deles. Então, quando o judeu se posiciona com eles, esse era o motivo das brigas. Então, quando Jesus chega para ela e pergunta, estão falando de relacionamento, está falando de água, e quando fala assim, chama o teu marido, ela responde, eu não tenho marido. E Jesus fala para ela, respondeste bem, porque você já teve 5 e nenhum deles é seu. Jesus não estava condenando, Jesus estava amando, mas estava dizendo o seguinte, saia da idolatria e volte para a casa do Senhor. Então esse texto, ele está nos trazendo um confronto, e aí algo interessante que a mulher olha para Jesus e fala, agora sei que o Senhor é um profeta, e os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte, mas vocês judeus dizem que em Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Então, esse diálogo está falando do Senhor, está falando de intimidade, está falando de relacionamento, está falando de profundidade, está falando de idolatria e está falando de adoração.
E aqui nós entendemos algo, querido, porque quando eles perguntavam para os samaritanos, eles diziam que eram hebreus, que serviam a Adonai, a Yahvé, mas ao mesmo tempo na casa deles existiam os ídolos que eles também permitiram que entrasse dentro da casa deles. O que o Senhor está falando aqui conosco, querido, que para que nós possamos andar no nível de profundidade com Ele, de relacionamento com Ele, nós não podemos permitir altares, nós não podemos permitir idolatria, adultério dentro da nossa casa. E quando eu estou falando de adultério, não é somente de traição, mas adulterar o meu relacionamento com o Senhor com outros deuses. E sabe, querido, quando nós falamos sobre idolatria, outros deuses, não estamos falando somente de estátuas, mas principalmente tudo aquilo que rouba o meu tempo e o meu relacionamento com o Senhor. Sabe, querido, outro dia desse, Deus me moveu para ter um tempo com Ele. Eu sou aquela pessoa que passa o dia todo falando com o Senhor, conversando com Ele. Eu estou na rua, estou orando em línguas e aquele relacionamento, e de repente o Senhor falou assim: e aí, quando você vai ter um tempo comigo? E aí de repente, caiu a ficha. E o Senhor me levou a ter alguns dias, perdi as contas, ainda continua, de todo dia acordar às 5 horas da manhã, das 5 às 6, para ter um tempo para orar, para adorar. Só que o Senhor me levou, fazia tempo que eu não fazia isso, e o Senhor me levou a ter um tempo onde eu preciso ficar ali com Ele, pelo menos 1 hora, que às 6 horas eu já tenho que arrumar meus filhos para a escola. E é 1 hora que eu tenho que ter um tempo com Ele, sem pedir nada, sem interceder. Só ter um tempo de relacionamento e intimidade com Ele. Aonde eu sento, tem dia que eu pego o meu violão, começo a fluir lá, eu e Ele. Outro dia eu pego e coloco uma cadeira aí na minha frente, e eu sento aqui, coloco uma música de fundo e começo a falar com Ele e ter o tempo com Ele. Mas é um tempo eu e Ele. E sabe, querido, eu estou te falando isso porque o Senhor me provocou a fazer isso, porque fazia tempo que eu não fazia. Mas quem olhava, eu estava lá na igreja, servindo, trabalhando, tinha um período de oração, de intercessão, e eu estava lá. Você entende que quando a gente fala de relacionamento, de profundidade, é você se aproximar a Ele, sem interesse, sem pedir nada a Ele? Entenda que eu não estou falando que você não deve orar, interceder. Você precisa, você deve. Ele fala para que a gente se apresente e leve a Ele, e ore e insista, mas quando é que nós vamos ter um tempo de relacionamento onde você vai chegar e vai dizer assim: Pai, eu estou aqui como filho só para ter um tempo contigo? Há muito tempo atrás, eu lembro um dia que eu estava orando e eu estava adorando com meu violão e buscando, e eu estava ali falando: Pai, eu quero sentir o teu amor. Parecia um doido lá em casa. Só eu e ele lá em casa, e de repente quando eu estava falando: Pai, quero sentir o teu amor, quero sentir o teu amor, e de repente o Espírito Santo, o Pai, começou a falar comigo: mas você já tem o meu amor, mas eu quero saber quando é que você vai me dar o teu amor de filho. Querido, aquilo veio aqui dentro de mim, e eu comecei a olhar e eu fiquei pensando: Pai, Ele só quer o meu tempo. Ele só quer um tempo aqui comigo. E aquilo começou a me constrangir, porque eu estava chegando a Ele, parecia que eu estava colocando o Senhor numa posição de garçom, e eu chegava: Senhor, me dá isso, agora eu quero isso, eu quero aquilo. E o Senhor só olhando: filho, quando é que eu vou ter um tempo contigo de pai e filho, filho e pai? E sabe, querido, quando Jesus aqui está falando com essa mulher samaritana, ele estava dizendo: você trocou a presença do Pai, se rendendo às outras coisas. E a palavra do Senhor está dizendo hoje aqui, querido, às vezes nós estamos clamando, querendo dizer: Pai, nós queremos avivamento, nós queremos avivamento, queremos avivamento, queremos avivamento, queremos avivamento. E o Pai dizendo: eu só quero relacionamento, eu só quero ter um tempo contigo.
Sabe, querido, se há uma chave para avivamento, é relacionamento. Porque quando você se relaciona, quando você se aproxima, você se rende, você se entrega, o rio começa a fluir naturalmente. Mas não tem como ser diferente se você não se relacionar. Sabe, querido, eu quero te desafiar. Pare e pense, qual foi a última vez que você... Eu posso te falar com autoridade, porque o Senhor falou comigo alguns dias atrás. Então a gente leva aquela primeira espadada e a gente pode também devolver, né? Mas qual foi a última vez que você chegou e falou assim, eu vou ter aqui pelo menos 20 minutos, não vou pedir nada, eu só quero ter eu e o Abba. Essa resposta que você está aí pensando define o quanto você tem fome pela presença dele. E fique envergonhado, pode ficar envergonhado de querer pedir o Senhor avivamento. Porque eu fiquei. E sabe, querido, às vezes nós colocamos altares chamado Facebook, chamado Instagram, e a gente está ali se rendendo a esses deuses que roubam o nosso tempo da presença do Senhor. Já faz há muito tempo. Ó, eu tenho Face, eu tenho Instagram, mas se alguém me segue, sabe, vai ver que eu quase não posto quase nada lá. Eu tenho lá um limite, eu posso gastar pelo menos 10 minutos por dia, e eu acho muito, mas eu me rendi um pouco. Mas quando chega lá, trava tudo, eu falei, não posso mais ficar aqui, porque isso está roubando o meu tempo de estar na presença do Pai. Sabe, querido, é um momento de nós nos posicionarmos como igreja e começar a pagar o preço pela presença. Às vezes nós vamos para a igreja, preparamos o altar, mas eu quero dizer um negócio, querido. Que altar sem sacrifício não há propósito. Altar sem sacrifício não há propósito e não tem como descer fogo. Porque o fogo, como foi ministrado aqui hoje pelo pastor Dejair, só desce quando o altar está preparado e em cima dele tem que existir o sacrifício. Se não tiver sacrifício, não há fogo. Não há fogo. E depois do fogo, o Senhor manifesta a sua glória. E sabe, querido, quando nós pensamos em sacrifício, você precisa sacrificar o seu Facebook, você precisa sacrificar o seu Instagram, você precisa sacrificar a sua Netflix. Você está vendo que eu estou falando aqui? Não estou falando de pecado? Porque isso a gente já sabe que precisa abrir mão. Mas o problema maior, querido, é que essas coisas roubam o nosso tempo, roubam o nosso relacionamento, roubam a nossa intimidade, e isso vai nos enfraquecendo e nos deixando vulneráveis para o pecado. E quando nós pensamos dentro desse contexto, uma coisa que o Senhor me levou a orar, falando sobre avivamento, eu voltei a intensificar a minha oração, entendimento sobre avivamento, sobre relacionamento, intimidade. E aí o Senhor começou a me mostrar algumas informações que eu falei, caramba. Um dia desse foi uma pastora pregar na nossa igreja. E ela comentou algo e aquilo deu um clique na minha mente. E ela falava algo de como que a nação brasileira foi formada. Então, quando você para pensar, começa a ler as histórias, o Brasil ele foi conquistado, foi dominado. E quando vieram, então, os colonizadores, eles se relacionaram com os povos daqui, abusaram das mulheres. E nessa construção houve o quê? Muito adultério, porque muitos deles eram casados e vieram e se adulteraram. Houve muito sacrifícios e altares elevados a Moloque, porque muitas crianças foram sacrificadas. E ao mesmo tempo,
eles trouxeram muito escravos e trouxeram para cá. E quando você fala dessas pessoas que eram escravos, não eram pessoas que tinham família, tinham pais, tinham filhos, tinham um lar. E de repente essas pessoas foram sacadas deste lugar, colocado nesses navios, e lá foram lançado palavra para eles: vocês são pessoas, vocês não têm identidade. E de repente encheram a nação brasileira com pessoas em que foram impregnadas na mente deles que eles não eram dignos e não tinham direito de ter uma família, uma casa, um lar. E quando você começa a pensar nisso, eu comecei a orar, eu comecei a meditar nisso, e hoje a gente vê essa questão tão forte com relação ao racismo, e quando você vê, é uma luta no mundo espiritual para as pessoas lutando, e de fato isso é verdadeiro, como é impregnado isso, a questão do racismo, mas desde a formação da nação brasileira, há uma luta dizendo, né, que hoje há um estudo que mais de 54%, quase 60% da população brasileira é de origem afro, tem a sua descendência, é de pessoas de cor. Então você para pensar que mais da metade da nação brasileira existe uma opressão espiritual dizendo: você não tem identidade. Você não tem direito a um lar, um relacionamento, uma casa. Por quê? Por causa dessa questão espiritual que foi gerado desde a formação do Brasil. E ainda para ajudar, quando a gente para olhar a questão do espírito de orfandade que existe na nação brasileira, fica terrível. Hoje, para cada 3 casamentos, 2 terminam em divórcio em menos de 3 anos. Você tem noção disso? Quantos filhos órfãos são gerados nessa nação? E aí você olha para um contexto de uma nação onde você vê um espírito tentando roubar a identidade, e aí a gente olha toda essa questão de ideologia de gênero, como nunca houve antes houve uma pressão tão grande sobre a nação para tirar essa identidade. Você não tem identidade, você não tem filiação, você é órfão, você não tem pai, você não tem relacionamento. Olha isso. Mas por quê? Porque Satanás sabe que é uma única maneira de neutralizar a igreja para se mover em avivamento, em relacionamento, em intimidade. E quando a gente olha, continuando aqui nesse texto, para a gente daqui a pouco já encerrar, vai ser rápida a palavra. Dessa vez eu vou bater o recorde, que a última vez foram 2h30 de mensagem. Hoje eu vou me redimir. E aí então a mulher, Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Quando ela fala, então onde que eu devo adorar? E por que eu trouxe esse contexto sobre identidade, sobre paternidade, sobre filiação? Vocês vão entender. Então Jesus diz: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nesse monte nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram. Mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar. O texto ele diz assim: vão adorar quem? Yahvé? Adonai? Vão adorar o Pai. É chegado o tempo, verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, em espírito e em verdade, pois são estes os que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Querido, um contexto onde está falando de adoração, está falando de profundidade, está falando de relacionamento, e aí chega na conclusão, ok, aonde é que nós devemos adorar? Devemos adorar aqui, no poço ou lá em Jerusalém? E aí Jesus fala, não se preocupe, que não vai ser nem aqui nem lá, mas é o tempo aonde o Pai vai procurar, vai encontrar aqueles que o adoram. E é esse os que o Pai procura.
Você consegue entender, querido, que quando nós pensamos nesse nível de relacionamento, de adoração, e a adoração, ela move os céus. No livro de Apocalipse 8, a palavra de Deus fala que estavam ali e de repente haviam 7 anjos e de repente sai mais um anjo, né? Eu falo assim, é o mover do 8º anjo. Então, quando ele se move, a Bíblia fala que quando esse anjo se move, houve silêncio nos céus por cerca de meia hora. Agora você pensa comigo. Os céus adorando 24 horas, santo, 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 e de repente, silêncio cerca de meia hora. E esse anjo entra. Então, quando esse anjo entra, todos os outros param. Cara, chegou o anjo. E a Bíblia fala que quando esse anjo ele entra, ele tem uma bacia em suas mãos. E ali a Bíblia fala que foi-lhe dado muito incenso com a oração dos santos. E quando fala a respeito de incenso, querido, fala a respeito de adoração. E aqui há um segredo, que a palavra fala que foi dado incenso e depois a oração. Ou seja, a adoração é o que move as nossas orações até os céus. A adoração é o que toca os céus. E a palavra de Deus fala que então esse anjo ele pega e quando ele entra, esse incenso enche todo aquele lugar, todo aquele ambiente onde está o trono de Deus. E esse anjo vai até a base do trono com esse recipiente. Ele deixa ali o incenso e a oração. E ele pega com esse recipiente na base do altar, enche com brasas de fogo que estão na base do altar. E a Bíblia diz então que esse anjo pega esse recipiente e joga essas brasas sobre a terra. E quando essas brasas caem, a Bíblia fala que há vento, há terremoto, há tremor. E eu fico pensando que quando os discípulos estavam ali no cenáculo, orando, adorando a palavra de Deus, fala que de repente houve terremoto, houve ali um vento impetuoso que veio naquele lugar. Não tem como eu não imaginar, querido, o anjo jogando brasas do altar sobre aquele lugar. Ou como Paulo e Silas, quando eles estavam presos na prisão, a Bíblia fala que eles começaram o quê? A orar, a adorar e a cantar ao Senhor. E a Bíblia diz que então, de repente, houve um tremor e as cadeias se romperam naquele lugar. E imediatamente, na sequência, o que aconteceu com o carcereiro? Foi salvo ele e toda a casa dele. Mas porque uma adoração foi elevada e tocada aos céus. E quando nós olhamos para esse texto, querido, nós começamos a entender que a adoração que o Pai procura é a adoração dos filhos. E essa adoração dos filhos, é por isso que o inimigo, Satanás, tem batido forte, violentamente, com o espírito de orfandade, com o espírito tentando roubar a identidade dos nossos filhos, a identidade dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Porque ele sabe que quando esses filhos se moverem, se posicionarem e entenderem que não receberam um espírito de escravidão para viver atemorizado, mas receberam um espírito de adoção, no qual podemos clamar Abba, Pai, e o Espírito do Senhor, com o nosso Espírito, testifica que somos filhos do Senhor. E com isso somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Romanos 8. Então Paulo, quando ele traz esse entendimento, vocês não devem andar num espírito de escravidão, sendo escravo do Facebook, do Instagram, do Netflix, mas vocês espírito de valentia, de filhos para se posicionar em relacionamento e intimidade. Mas pastor, eu sempre vou na igreja, eu tenho relacionamento, intimidade, então eu vou contar uma história para vocês. A história do filho pródigo, ou melhor, do irmão do filho pródigo. O filho pródigo, ele sai, gasta tudo, caindo em si, ele volta.
E quando o pai encontra de novo, a Bíblia fala que ele dá uma festa, correto? E a Bíblia diz que o irmão do filho pródigo, ele estava nos campos trabalhando. Olha só. Era um filho que não saiu da casa do pai. E a Bíblia fala que então o filho, quando ele vê aquele movimento, aquela festa, ele vai questionar para o pai. Pai, peraí, eu estou aqui, te servi, estou junto, estou entregando dízimo, sou diaconato, faço parte do louvor, faço parte disso, daquilo. E o senhor nunca me deu uma festa. Vocês lembram a história, né? E o que o pai responde para ele? Sempre esteve à sua disposição. Sabe o que nós aprendemos com isso, querido? Que era um filho que morava com o pai, se assentava à mesa do pai, estava com o pai e não tinha relacionamento e intimidade com o pai. Você entende, querido, que o teu dízimo não define o seu relacionamento com ele? Você entende que o teu tocar aqui não define o seu relacionamento com ele? Você entende que o teu serviço na igreja não define o seu relacionamento com ele? O pai está à procura dos filhos que amam a presença de estar com ele. E ele é o autossuficiente para esse tempo, para esse relacionamento. Sabe, querido, há um segredo, há uma chave que nós precisamos entender. Certa vez Jesus estava ensinando ali os discípulos e uma multidão de gente, e de repente alguém chega: Jesus, faz o seguinte, me ensina como é que eu devo orar. Mateus 6. E aí Jesus, olha, se quer aprender a orar, faz o seguinte, se posiciona como pastor, se posiciona como um profeta, como um apóstolo, como um mestre, como um levita, e diz assim: o Senhor que está nos céus. É isso que a Bíblia diz? Jesus fala assim, se posiciona como um filho. Você quer aprender, quer tocar os céus? Se posicione e diga assim: Pai, Pai, meu Pai, Pai nosso. Ele já te coloca numa posição de você se posicionar com os irmãos. Pai nosso, que está aonde o meu Pai, Ele está lá no céu, e santo é o seu nome. Ele já está dizendo: entenda que você é pecador e necessita de perdão, de limpeza. Você precisa se posicionar. Ele é santo e eu careço. Pai, Pai, Pai meu, santo é o teu nome. Então, quando você se posiciona como filho, entendendo que você é herdeiro e cordeiro com Cristo Jesus, entendendo esse nível de relacionamento e intimidade, então você vai chegar com a autoridade do filho que tem relacionamento e dizer: Pai, venha o teu reino. Sabe por quê? Porque quando você se posiciona como um herdeiro. Quando Paulo ele ensina aos romanos, ele diz assim: não recebesse um espírito de escravidão, mas um espírito de adoção. E com isso o Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos e herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Aquele irmão do filho pródigo estava lá comendo, até se sentava, mas ele não entendia que ele era herdeiro, porque ele não tinha relacionamento. E o Senhor está nos chamando aqui hoje, querido, para nos relacionarmos com Ele em profundidade. Quero que você se coloque em pé. O Senhor está te chamando para você se posicionar em relacionamento como filhos. Como filhos. Sabe, querido, o filho serve naturalmente. O filho trabalha naturalmente. Como o apóstolo ministrou aqui na primeira mensagem de hoje, como filho, como servo, ele vai.
Jesus, ele veio, ele tinha esse nível de relacionamento, intimidade, eu vim aqui para servir, o filho serve. Mas não é o servir que define o meu relacionamento com ele. E sabe, querido, não tem como almejarmos avivamento, almejarmos fogo, almejarmos o mover sobrenatural se nós não nos relacionarmos verdadeiramente com ele. E se relacionar com ele não é entender que você precisa dele para resolver os seus problemas, para que ele esteja à frente das suas batalhas. Se relacionar com ele é chegar, Senhor, eu quero ministrar o seu coração. É chegar e dizer assim, Senhor, eu estou com esse problema, mas esse é o momento em que eu quero ter aqui só eu e o Senhor. Só eu e o Senhor, só nós dois. Nesse lugar, eu quero entrar neste lugar de relacionamento e intimidade contigo. 1 Coríntios 2,9 fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para que usamos. Mas o versículo 10 diz que mas o Espírito revela as profundezas do coração de Deus. O Espírito revela. Mas esse revelar vem através de relacionamento e intimidade. Para quem é casado, querido, sabe que às vezes deitado na cama ali antes de dormir é onde é conversado, é falado sobre projetos, sobre sonhos. Estou pensando nisso, estou pensando aqui, não é verdade? É um lugar de intimidade. Só está ali o casal. É o momento um compartilha com o outro. E quando falamos de relacionamento, é nós entrarmos nessa atmosfera, neste lugar, você e ele e você, e só vocês dois, e você ministrar o coração do Pai, você se relacionar com ele, Senhor, Espírito Santo, me ajuda, e tem vezes, querido, que é difícil. Você vai orar, a tua mente está ali acelerada, com problemas, com dificuldade. É financeiro, é trabalho, é escola, é família, é enfermidade, é tudo um monte de coisa sempre ali tentando roubar o seu tempo, roubar a tua mente, o teu coração de uma entrega genuína a Ele. E eu creio que essa palavra está confrontando muitos aqui nessa tarde. Mas esse confronto, querido, é porque o Senhor quer te levar para uma nova estação. O Senhor quer te levar para um novo tempo. O Senhor quer literalmente mover sobrenaturalmente na sua vida um avivamento. E sabe, querido, quando falamos de avivamento, é um avivamento sem face, que não tem igreja, não tem placa, não tem isso. É o avivamento que é movido pelos filhos. Aqueles filhos que andam em intimidade, relacionamento com o Pai e entendem que são herdeiros e têm acesso ao reino. E aonde quer que você for, você pode chegar. Pai, venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino, venha o teu reino. É onde você vai chegar na posição de filho, no seu trabalho, vai dizer assim: Pai, venha com o teu reino neste lugar, venha com o teu reino e faça aqui a tua vontade neste lugar, como ela já é feita aí nos céus, Pai. Se eu tenho direito a uma herança, se eu sou filho, se eu sou herdeiro, e você pode falar dessa forma para que o diabo ouça a sua voz, e você declara: Pai, vem com o teu reino. Sabe, querido, Jesus, ele foi levado ao deserto, teve fome, teve sede, 40 dias depois, qual foi a pergunta que Satanás fez para Jesus? Se tu és filho. Ele não perguntou se tu és Deus, se tu és o Messias, se tu é isso. Não, se tu és filho. E qual foi a barganha que ele fez? Se você me adorar, se ajoelhar,
Porque ele sabia do poder da adoração do Filho que move os céus. Rei xerecandaramalabaxeraramas. A pergunta é, nessa tarde que o Espírito Santo está fazendo para nós hoje, como é que você se moverá em intimidade com o Pai? Feche seus olhos neste momento. Aleluia, xere candararamas. Que você chegou. Eu quero fazer um apelo agora. Sei que você me chamou. Se você quer dizer sim, Espírito Santo, me ajude. Eu estava falho nisso. E se o Espírito Santo está se movendo e você está entendendo essa palavra, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Não sinta vergonha não, você está na casa do Pai. O Pai quer ter relacionamento contigo como filho. E esse é o momento aqui que nós vamos orar, querido. Nós vamos ter ainda algumas ministrações que vai ser liberado unção, vai ser liberado poder. Eu amo sua presença. Mas esse é o momento em que o Pai está dizendo: filho, eu quero que você restaure um relacionamento comigo. O Pai está chamando agora você, filho, você, filha. O Pai está dizendo: filho, vem aqui porque eu preciso desse teu movimento, Feche seus olhos, começa a falar com Ele, começa a pedir perdão, começa a dizer: Pai, me perdoa. Me perdoa porque quantas vezes o Senhor me chamou para ter um tempo contigo. E quando eu cheguei para ter esse tempo contigo, Senhor, eu deixei com que os meus problemas roubassem esse tempo contigo. Fale para Ele: Pai, me perdoa, porque muitas vezes o Senhor só queria ter o meu colo, o Senhor só queria ter um tempo comigo, o Senhor só queria me levar em seus braços. Mas muitas vezes eu, como uma criança birrenta, eu só quis apresentar a Ti os meus problemas, as minhas dificuldades, e o Senhor só queria ter um tempo comigo. Sabe, querido, é um tempo onde o mundo está forçando o mover demoníaco para roubar a identidade dos filhos. E esse é o momento onde que nós, como filhos, temos que nos posicionar e dizer ao mundo: eu quero um colo, eu quero a presença do meu Pai, a presença do meu Pai. A presença do meu Pai. O Senhor quer te levar, querido, a um lugar de relacionamento, um lugar de intimidade. Papai chegou. Papai chegou. Papai chegou. Papai chegou. Papai chegou. Quando esse sol
quando eu sei eu sei que você chegou. Eu sei que você me chamou. Quando eu sei que está. Quando eu sei que você. Eu sei que você me chamou. Não há outro lugar eu quero estar. Não há outro lugar eu devo estar. Só há um lugar eu quero estar. Só há um lugar que eu devo estar. Eu amo sua presença. Eu amo sua presença. Eu amo sua presença. Jesus, Jesus. Eu amo sua presença. Sua presença, Jesus. Papai chegou, Papai chegou, papai chegou, papai chegou, papai chegou, papai chegou, 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 papai chegou, papai chegou, papai chegou, papai chegou, papai chegou, papai te ama, papai chegou, papai te ama, papai chegou, papai chegou, papai te ama, papai te ama, papai te ama, papai te ama, te ama, te ama, te ama, papai te ama, papai te ama, papai te ama. papai te ama, te ama, te ama, te ama, papai te ama, eu sei que você me chamou. Papai te ama, papai te ama,
Papai te ama, te ama, te ama. Não há outro lugar eu quero estar. Só há um lugar eu desejo estar. Só há um lugar eu quero estar. Só há um lugar eu desejo estar. Eu amo sua presença. Eu amo tua presença. Eu amo tua presença. Jesus. Eu amo sua presença. Tem os olhos fechados. Ei, xericandarabasuriandarabas. A Bíblia fala no livro de Romanos que a ardente criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Ei, xericamamás. Reirabassuri candarabassuri amanás. E o Pai está dizendo hoje aqui nessa tarde: filho meu, filha minha, restaura o meu tempo contigo. Restaure o nosso altar. Reirabassuri candaramás. O Pai está dizendo: filho meu, filha minha, eu quero te levar mais profundo, mas eu preciso que você dedique tempo comigo. Ora, baixere, candalabassori, andamas. É necessário, querido, que seja entregue um sacrifício no altar que você tem preparado para Ele. E o sacrifício, querido, o sacrifício está no que Paulo disse aos Romanos: eu rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. É um tempo que é necessário que nós, como filhos, venhamos priorizar o tempo com Ele. O Senhor está dizendo nesta tarde: filhos, filhas, se posicione, se posicione, se posicione. Eu quero te levar ao lugar mais profundo, mas eu preciso que você se posicione. O Senhor está falando nessa tarde. O anjo está com a bacia pronta para lançar as brasas do altar, mas antes é necessário que haja o sacrifício sobre o altar. E o maior sacrifício que o Senhor está pedindo aqui nesta tarde para nós, nessa conferência apostólica, nessa conferência como uma voz que ecoa apostolicamente neste lugar, Ele deseja o seu tempo dedicado a Ele. O Senhor está dizendo: é momento, filho meu, filha minha, de abrir mão de uma vez por todas de séries de Netflix e dedicar esse tempo a Ele. Nós, como filhos, exigimos avivamento se não nos dedicarmos a Ele. Não é a tua oferta que toca os céus. Ora, baixere, como alabaciri, amanais. Não é o teu serviço que toca os céus, mas é o seu tempo com Ele. É o seu tempo com Ele como filho.
O Senhor chamou aqui muitos guerreiros para se posicionar na frente da batalha, mas antes de ser um guerreiro, antes de ser um valente, você é filho. E é no lugar de intimidade como filho que o Senhor renova a sua armadura, fortalece a sua armadura, lubrifica a sua armadura com o óleo da unção. Xere como alabaxere amanás. Um clamor nessa tarde, querido, do que ecoa do coração do Pai, dizendo: eu quero liberar este avivamento, mas eu preciso de tempo. Eu preciso que os meus filhos dediquem tempo comigo. Eu preciso que os meus filhos não tenham vergonha de mim. Eu preciso que a minha igreja não tenha vergonha de mim. Xere como alabaxere anda manacô. É muito legal dizer dentro da igreja: Pai, eu te amo. É muito legal e é muito fácil. Mas o Pai quer que você diga isso em qualquer lugar que você esteja, mas não somente diga, mas que as pessoas, quando olharem para você, vejam a face do Pai revelada em você, manifesta em você. Mas não tem como, querido, não tem como, se não nos relacionarmos com Ele. É somente através do relacionamento, da intimidade, que vamos nos tornarmos iguais a Ele. É quando nos relacionamos, é quando temos tempo com Ele, que nós começamos a conhecer o coração dEle, e Ele começa a nos revelar a nós mesmos. O Senhor perguntou para muitos aqui: quem tem sido o seu marido? O Senhor não quer, querido, disputar o lugar dele com os deuses, com a idolatria que você tem colocado dentro da sua casa. O tempo dele, o lugar dele é só dele, é exclusivo dele, e ele quer você. Ele quer você, Ele deseja você. E o Espírito Santo está falando com algumas pessoas, te desafiando para algumas entregas. Para algumas entregas. Querido, ouça o que ele está falando e entregue. Entregue. Você sabe muito bem, o Espírito Santo está falando contigo aquilo que tem roubado o tempo dele. E o Espírito Santo está mais uma vez falando para você entregar. E esse é o momento de decisão. Esse é o momento de decisão, querido. Você quer ir mais profundo? Eu sei que cada um que veio aqui nesses dias veio buscando algo, almejando algo. E o Senhor está falando, está aqui para te entregar. Mas sem sacrifício não há fogo. Pai querido, eu te louvo por esse tempo. Eu sei, ó Pai, que o Senhor nos trouxe essa palavra nesta tarde, Senhor, para alinhar o nosso coração ao teu coração, Pai. E eu sei, ó Pai, que essas palavras são as chaves que vão definir o nosso destino como filhos em relacionamento e intimidade e projetar-nos, ó Pai, para o propósito pelo qual o Senhor tem separado cada um aqui. O Senhor sabe, ó Pai, quanto almejamos um avivamento, um mover sobrenatural. E eu sei, nós sabemos o quanto o Senhor quer liberar isso sobre a sua igreja, sobre nós. E aqui, Senhor, foi uma palavra que vem sido liberada desde a manhã, desde ontem, em crer. E esse crer vai ser criado, gerado, vai ser liberado coisas, vai ser liberado o sobrenatural.
Mas acima de tudo isso, Senhor, o Senhor quer o nosso tempo de relacionamento e intimidade contigo. Então ajuda-nos, ó Espírito Santo, a se mover, a se mover, a se posicionar contra tudo aquilo que tem roubado o nosso tempo de relacionamento e intimidade contigo. Aplauda o Senhor Jesus neste momento, querido. Oh, cheiro, candaraba.